O Brasil é um país de dimensões continentais, cheio de contrastes, belezas naturais e curiosidades que surpreendem até mesmo os próprios brasileiros. Antes de mergulharmos nas histórias e fatos fascinantes que tornam esta nação única no mundo, é importante lembrar que o Brasil é mais do que samba, futebol e carnaval. Ele é uma mistura viva de culturas, povos e tradições que moldaram sua identidade ao longo dos séculos. Então, se acomode, porque hoje vamos embarcar em uma longa jornada pelas curiosidades mais incríveis sobre o Brasil, suas riquezas escondidas e mistérios que muitos nunca ouviram falar. Você sabia que o Brasil é o único país das Américas que fala português? Isso aconteceu porque o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 entre Portugal e Espanha, dividiu as terras recém-descobertas do Novo Mundo, e a parte que hoje corresponde ao território brasileiro ficou sob domínio português. É curioso pensar que, se essa linha imaginária tivesse sido traçada alguns quilômetros mais para o leste, talvez o Brasil fosse espanhol, e nossa língua e cultura seriam completamente diferentes. Outra curiosidade surpreendente é que o Brasil abriga a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, responsável por abrigar cerca de 10% de todas as espécies conhecidas do planeta. Lá vivem animais únicos, como o boto cor-de-rosa, a onça-pintada e o peixe-boi da Amazônia. Mas o mais impressionante é que até hoje há áreas dessa floresta que permanecem praticamente intocadas e tribos indígenas que nunca tiveram contato com o homem moderno, vivendo de forma completamente isolada do restante do mundo. E por falar em natureza, o Brasil também é o país com a maior reserva de água doce do planeta. Entre rios, lagos e aquíferos subterrâneos, estima-se que quase 12% de toda a água doce disponível na Terra está em território brasileiro. O rio Amazonas, o maior em volume de água do mundo, chega a despejar cerca de 209 mil metros cúbicos de água por segundo no Oceano Atlântico, um espetáculo natural de proporções inimagináveis. Você sabia que o Brasil tem mais de 7.000 quilômetros de litoral? São praias que variam de águas cristalinas e areias brancas até formações rochosas e falésias coloridas. Em Fernando de Noronha, por exemplo, as águas são tão limpas que é possível enxergar peixes a 50 metros de profundidade. Já no litoral da Bahia, encontra-se a Praia do Espelho, considerada uma das mais bonitas do mundo. O nome Brasil vem de uma árvore, o pau-brasil, que era abundante na costa do país no período colonial e tinha uma seiva avermelhada usada como corante. O nome Terra do Brasil começou a ser usado pelos portugueses e acabou se tornando oficial. É curioso pensar que uma árvore deu nome a uma nação tão vasta e cheia de vida. Outra curiosidade fascinante é que o Brasil é dono da maior biodiversidade de plantas e animais do planeta. Estima-se que o país tenha mais de 120 mil espécies de invertebrados, 9 mil espécies de vertebrados e mais de 46 mil tipos de plantas. Muitas delas só existem aqui, como o mico-leão-dourado, o tamanduá-bandeira e a vitória régia, a maior flor aquática do mundo. Mas nem tudo no Brasil é natureza. O país também guarda mistérios arqueológicos impressionantes. Em São Raimundo Nonato, no Piauí, está o Parque Nacional da Serra da Capivara, onde foram encontradas pinturas rupestres de mais de 12.000 anos, algumas das mais antigas das Américas. Elas mostram cenas do cotidiano, caçadas e rituais, revelando um passado muito mais antigo do que se imaginava. Pouca gente sabe, mas o Brasil é o país com o maior número de espécies de aves do mundo. São mais de 1.900 tipos diferentes, desde o pequeno barro-flor até a majestosa arpia, uma das maiores águias do planeta. Em algumas regiões, o canto dos pássaros é tão intenso ao amanhecer que parece um verdadeiro concerto natural. E falando em sons, o Brasil também é o berço de ritmos que conquistaram o mundo. O samba, o bossa nova e o funk carioca nasceram aqui e se espalharam por todos os continentes. O samba, inclusive,
é considerado patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco. Uma curiosidade curiosa é que o Brasil já foi o único país do mundo a ter uma família real europeia morando oficialmente em seu território, em 1808. Fugindo das invasões napoleônicas, a corte portuguesa transferiu-se para o Rio de Janeiro, transformando a cidade na capital do Império Português. Foi a primeira e única vez que uma colônia virou sede de um império europeu. E o que dizer do café? O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo há mais de 150 anos. O café brasileiro é consumido em praticamente todos os países e é um dos produtos que mais representam a identidade nacional. Existem até cafés brasileiros premiados internacionalmente por seu aroma e sabor únicos. Outro dado impressionante é que o Brasil tem o maior número de aeroportos depois dos Estados Unidos. São mais de 4.000 pistas espalhadas pelo país, o que mostra a importância do transporte aéreo em um território tão grande. E você sabia que o Brasil possui o maior reservatório subterrâneo de água do planeta? O aquífero Alter do Chão, localizado sob a região norte, é tão imenso que poderia abastecer toda a população mundial por séculos. A culinária brasileira é outro universo de curiosidades. O acarajé, típico da Bahia, é uma herança africana, enquanto o churrasco gaúcho tem origem nas tradições dos pampas. A feijoada, considerada o prato nacional, nasceu da mistura cultural entre portugueses, indígenas e africanos. Cada prato conta um pedaço da história do Brasil. O Brasil também é o país com o maior número de povos indígenas isolados do mundo. São mais de 80 grupos que vivem em áreas remotas da Amazônia, sem nenhum contato com a civilização moderna. Isso faz do país um dos lugares mais importantes para a preservação de culturas ancestrais. Outra curiosidade é que o Brasil tem o maior carnaval do mundo. Reconhecido pelo Guinness World Records, a festa movimenta milhões de pessoas, gera bilhões na economia e transforma as ruas em um espetáculo de cores, música e alegria que o mundo inteiro admira. E se você acha que o Brasil só tem calor, está enganado. No sul do país, há cidades onde a neve cai com frequência durante o inverno, em lugares como São Joaquim e Urupema. Em Santa Catarina, as temperaturas chegam a valores negativos e a paisagem se transforma em um verdadeiro cenário europeu. O Brasil também é o único país do mundo que já teve um imperador nascido em seu próprio território. Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, foi coroado aos 15 anos e governou o país por quase meio século, sendo um dos monarcas mais cultos de sua época, fluente em mais de 10 idiomas. E você sabia que o Brasil abriga uma das maiores quedas d'água do mundo? As cataratas do Iguaçu, no Paraná, são formadas por 275 quedas d'água e impressionam pela força e beleza. O rugido das águas pode ser ouvido a quilômetros de distância. Outra curiosidade que poucos conhecem é que a cidade de São Paulo tem a maior colônia italiana fora da Itália. Estima-se que mais de 15 milhões de brasileiros tenham origem italiana. E isso se reflete na culinária, na arquitetura e até no sotaque de algumas regiões. O Brasil também é lar da maior população de católicos do mundo, com mais de 120 milhões de fiéis. O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, é o segundo maior templo católico do planeta, perdendo apenas para o Vaticano. E se falarmos de línguas, o português brasileiro é tão rico que muitos estudiosos o consideram uma variação quase independente do português europeu. Express, ex como saudade, cafuné e moleque são únicas e refletem o calor humano e a criatividade do povo brasileiro. Outra curiosidade fascinante é que o Brasil é o país com o maior número de espécies de peixes de água doce do mundo, ultrapassando 3.000 espécies conhecidas. O rio Amazonas sozinho possui mais espécies do que todos os rios da Europa juntos. Você sabia que existe um vulcão no Brasil? Apesar de extinto há milhões de anos, o vulcão de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, é uma das poucas formações geológicas do tipo encontradas no país. O Brasil também tem o maior rebanho comercial de gado do planeta, com mais de 200 milhões de cabeças. Isso significa que há quase um boi
para cada habitante. E por falar em números, o Brasil é o país com mais espécies de primatas do mundo. São cerca de 150 tipos diferentes, muitos deles encontrados apenas aqui. O país também é dono do maior território contínuo de cerrado do planeta, um bioma riquíssimo e essencial para o equilíbrio ambiental da América do Sul. E você sabia que o Brasil tem a maior festa junina do mundo? A festa de Campina Grande, na Paraíba, recebe milhões de visitantes todos os anos, com fogueiras, comidas típicas e muito forró. O Brasil também foi o primeiro país do mundo a reconhecer oficialmente a independência dos Estados Unidos da América, em 1824. Outra curiosidade é que o Brasil é o único país que já conquistou o título de campeão mundial de futebol em 4 continentes diferentes: Europa, América do Sul, América do Norte e Ásia. E se você olhar para o céu, vai perceber que o Cruzeiro do Sul, a constelação que aparece na bandeira nacional, é visível apenas no hemisfério sul, sendo um símbolo exclusivo de países como o Brasil. Entre tantas curiosidades, o que mais impressiona é que o Brasil é um país em constante transformação. Ele é feito de contrastes, de alegria e de luta, de diversidade e esperança. Um lugar onde cada canto guarda uma história, cada pessoa carrega uma cultura e cada sorriso representa o espírito acolhedor do povo brasileiro. E assim, depois de tantas descobertas, chegamos ao fim dessa viagem pelas curiosidades do Brasil, um país que não cabe em palavras, mas que vive no coração de quem o conhece. Se você gostou dessa jornada, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com quem também ama aprender sobre o nosso país. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, com mais histórias incríveis sobre o Brasil e o mundo. Viva o Brasil!